Bom dia, abençoadas! Estamos aqui no nosso sábado. Talvez você já esteja aí acordado, já tá com o sol lindo dentro do seu quarto aí, ou talvez ainda tá escurinho, né? Talvez você acordou muito cedo. Talvez você vai trabalhar hoje, ou então você vai descansar, né? Mas jamais esqueça de agradecer ao Senhor pelo privilégio, né? De começar o dia na presença dele, na presença do nosso Pai. Então já pega seu café, já pega sua Bíblia, já senta à mesa e chama o Senhor para estar com você nesse tempo. Hoje nós vamos passar como se fosse um discipulado. Eu vou tentar explicar uma história para vocês para trazer o contexto de tudo. E aí eu quero que vocês então abram a Bíblia de vocês em 2 Crônicas 13, e aí nós vamos ler o versículo 18. Mas eu vou trazer todo o contexto da história para vocês, tá? No versículo 18 fala assim: Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Vamos entender todo o contexto, depois eu entro na ministração para você, naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração também, tá bom? O que a gente precisa entender aqui nesse texto, do que se trata, o que está falando? Existia as 12 tribos que elas foram separadas. Elas foram separadas por quê? Existia Roboão, que era filho de Salomão, e existia Jeroboão, que ele era um oficial que trabalhava para Salomão. Então são duas pessoas diferentes. Roboão, que era filho, assim quando ele foi tomar, né, o trono, ele foi ali sentar no seu lugar no trono, no primeiro rei ali de Judá, quando seu pai Salomão ali faleceu, veio a falecer, ele tomou então o seu lugar, né, sendo rei. Só que ele era muito jovem, e aí ele perguntou, né, para os sacerdotes ali na época, para as pessoas que eram mais velhas ali na época, o que ele deveria fazer, se ele aumentava os impostos ou não aumentava os impostos, ou se ele permitisse que as pessoas, né, quando ele abaixasse mais os impostos, ele permitiria que as pessoas não pagassem tão alto, tudo aquilo que precisava entregar para o reino, enfim. Ele não ouviu os sábios, né? Que os sábios falaram: olha, não aumenta os impostos, né? Permanece o mesmo valor, ou então abaixa os impostos, para que todos estejam aqui com você. Mas ele não quis ouvir os sábios na época, ele quis ouvir os seus amigos. E os amigos dele, que eram mais jovens, falaram assim: não tem problema não, aumenta os impostos mesmos, aumenta os impostos mesmo, né? E aí ele aumentou os impostos, e aquilo dali houve uma divisão das tribos. E tinha Jeroboão, que Jeroboão ele tinha recebido uma profecia de que ele iria tomar conta, né, de 10 tribos. Então, quando teve essa divisão, as 10 tribos automaticamente já elegeram Jeroboão para ser o rei, tá? Do norte. Então, teve o rei do norte, que era Jeroboão, e o rei do sul, que era Roboão, tá bom? E o que aconteceu? Jeroboão, ele chegou a um tempo em que ele não queria mais que as pessoas fossem cultuar lá no reino do sul, que era o reino de Roboão, perdão. Por quê? Porque eu acho que ele temia as pessoas a querer ficar naquele lugar. Então ele fez 2 bezerros de ouro, e aí ele começou uma idolatria. Então ele fez os 2 bezerros de ouro, promoveu festas próprias ali. Então ele acabou falando e trazendo toda essa idolatria para aquele povo. Por conta de quê? De que ele não queria que as pessoas fossem lá para o Reino do Sul orar, né? Estar no templo com o Senhor, participar das festas do Senhor. Então ele quis fazer as próprias, né? Aquela própria vontade, o meu próprio ego. Então vai ser do meu jeito. E aí ele entrou aqui e permaneceu tendo o quê? Idolatria naquela época. Já Jeroboão, ele também era idólatra às suas próprias vontades, o seu próprio jeito, né? Só que ali ainda estava o templo verdadeiro, né? Ali ainda estava onde eles iam adorar e tudo. E ali
Jeroboão, não. Roboão, gente, é meio confuso, né, os nomes. Roboão, ele ficou com 2 tribos e Jeroboão com 10 tribos. Quando Roboão faleceu, o seu filho Abias, ele tomou posse do seu reinado, das 2 tribos. E ali ele falou: Senhor, olha, aqui está, o Senhor fez uma promessa para Davi. Eu sou descendente, né? Porque ele era neto, se não me engano, neto de Davi. Eu sou neto de Davi. Então eu vou fazer aqui tudo aquilo que o meu pai fez. Eu vou contra o que o meu pai fez, porque eu sei que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, né? Então vamos lá. Só para a gente tentar resumir aqui novamente. O Roboão ficou com 2 tribos, Jeroboão com 10 tribos. Ele tinha promessa, Roboão, mas ele não tinha obediência. Ele recebeu a promessa, mas ele desobedeceu ao Senhor. Por quê? Porque ele simplesmente começou a idolatrar, né? Trazer deuses ali para dentro. Então, Deus traz uma promessa, assim como ele trouxe para Davi. Uma promessa é condicional. Então, eu preciso andar nos caminhos do Senhor, entende? Uma promessa, ela é condicional. Eu preciso caminhar pelas palavras do Senhor. O Senhor vai te entregar promessas. Mas se você não andar, não tiver um coração puro, não caminhar diante daquilo que o Senhor te entregou e pediu, você não vai receber essa promessa. Então, desculpa, gente. Ele tinha uma promessa, mas ele não tinha obediência. E aí nós vamos lá para as 2 tribos de Roboão, perdão. Roboão, ele estava ali naquele lugar, tinha Deus, eles confiavam em Deus, e aí eles trouxeram a memória da promessa de Davi. Então, o seu reino, ele permaneceria para sempre. É uma promessa que o Senhor fez a Davi. O seu reino permaneceria para sempre. E Abias falou sobre exatamente essa promessa. Então, deixa eu te falar, minha linda, a promessa que Deus faz para você, ela é irrevogável. Ela é irrevogável. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus, Ele está com você, Ele está comigo, Ele vai à frente nos mostrando o caminho. Agora, o que pode me atrapalhar? A forma ou por onde eu tenho caminhado. E aqui no versículo 18, que é o versículo chave que eu trouxe aqui para vocês, ele fala: olha, os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor dos seus pais. Como que eu deixo, então, Deus conduzir a minha vida? Eu preciso consultar a Deus em todos os momentos. Eu preciso guardar a palavra. Eu preciso guardar as respostas de Deus sobre a minha vida. De onde que vem a minha força? Confiar e obedecer de uma forma incondicional. Incondicional, eu preciso confiar ao Senhor. Obedecer de uma forma incondicional ao Senhor. Porque ali Ele me dá força, Ele me renova. Existe a fidelidade do Senhor e em todas as áreas da minha vida eu tenho essa fidelidade. Eles estavam em guerra, mas eles não deixaram de fazer aquilo que Deus pediu. Eles estavam em guerra, mas Abias, ele não deixou de fazer o que o Senhor te pediu. Ele orou, pedindo perdão pelos pecados do seu pai. Ele olhou para a promessa. Ele lembrou o Senhor da promessa. Os atos de Abias, os seus caminhos, eles eram já escritos ali pelo profeta, tá? Eles já foram escritos por profeta, então ele já sabia. Mas ele precisou obedecer, porque se ele não tivesse obedecido, ele não teria acessado a promessa. E aí a minha pergunta para você é hoje: quem que você tem deixado conduzir a sua vida? Deus, o diabo ou você mesma? Aonde que está a sua força?
Em você mesma ou em Deus? O Deus dos meus antepassados faz aqui de novo, Senhor. Ele fala, faz aqui de novo. E dessa vez, olha, eu estarei junto com o Senhor, em obediência incondicional ao Senhor. Foi isso que Abias fez, que era o filho de Roboão. A gente precisa caminhar com Deus. Não pare, não pare. Tenha testemunhos para contar. Tenha testemunhos para contar, porque é aqui, quando você tem testemunho, quando você passa pela provação, que muitas vezes é o que a gente passa para ter testemunhos, é porque você está preparado, você está maduro para poder levar a palavra do Senhor. E ter testemunhos para contar conta de que você está em obediência. Então, busque experiências, busque testemunhos, trazer testemunhos para a sua vida. Você precisa lutar confiante. O posicionamento diante das suas situações, você precisa observar quais são os posicionamentos diante das suas situações. O Senhor te entrega situações, como você tem se posicionado. Precisa ser uma postura correta, porque uma postura correta, ela vai movimentar os céus. E aí eu quero te falar, minha linda, que em meio ao caos, a gente precisa dar o nosso grito de guerra. A gente precisa dar o nosso grito de guerra. E aí você precisa falar, eu sou filha amada, eu sou filha escolhida de Deus. Eu tenho o poder de Deus nas minhas mãos. O poder do Senhor está em minhas mãos, porque o Senhor, Ele te entrega os poderes dele a partir do momento que você age como uma filha. Eu posso transbordar e transformar vidas. Eu posso transbordar e transformar vidas, porque o Senhor vai te usar para que isso aconteça. Então a batalha não é minha, não é sua, ela é do Senhor. Pois nós fomos compradas por Ele. Nós fomos compradas por Ele. Nós somos escolhidas por Ele. Ele trabalha em meu favor e em seu favor. Deus luta a batalha junto conosco. Ele é o nosso comandante. Ele é o nosso comandante. Ele está conosco o tempo todo. Porque nós somos somos filhas amadas. E a nossa força, a minha força, a sua força vem do Senhor. Então, cuidado. Observe. Observe quem está conduzindo a sua vida. Existem 3 vozes que podem te conduzir. A do diabo, a sua e a de Deus. Qual voz você está andando e dando ouvidos? A quem você tem obedecido? Ao diabo, a você ou a Deus? Porque deixa eu te falar, apenas com Deus que você tem força. Apenas com Deus que você vence as batalhas. E aí você precisa confiar e descansar. Confiar e lutar. Confiar e guerrear. Mas descansar no Senhor. Porque a força vem dele e não minha e sua. A força vem dele na nossa vida. Amém? Pai, nesse momento eu venho entregar as nossas dificuldades, Pai. As nossas dificuldades, os nossos atritos, as nossas guerras, Pai. Nossas guerras internas, nossas guerras físicas, Pai. Nossas guerras emocionais, para que o Senhor lute conosco, Pai. Para que o Senhor vá à frente conosco, tomando conta de tudo aquilo que nós estamos enfrentando, Pai, mas para que a gente possa ter confiança em Ti e descansar em Ti, que nós já somos vencedores, Pai. Senhor, o Senhor fala que quando nós estamos com o Senhor, as guerras, elas já estão ganhas. As batalhas, elas já estão ganhas. Então, Senhor, não permita que a nossa caminhada, que a voz que nós escutamos
seja do mundo, seja nossa mesma, seja do diabo, não, Pai. Traga alerta, abra os nossos ouvidos e os nossos olhos para ouvir a Tua palavra, Pai. A Tua palavra endireita aquilo que precisa endireitar, Pai, para que a gente possa conseguir obedecer verdadeiramente ao Senhor e entender que a nossa força vem de Ti, Pai. A nossa força vem de Ti. Pai, eu entendi, nós entendemos que a promessa que o Senhor nos fez é irrevogável, mas também depende da forma que eu caminho. Se eu caminho debaixo da promessa, se eu ando pelos caminhos do Senhor, Pai, traga revelação se nós estamos andando pelos Teus caminhos, Pai. E se nós não estivermos andando, alinhe a rota, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, alinhe a rota, Pai. Porque de nada adianta a gente ter promessa e não ser obediente e não alcançar a promessa. Pai, para que a gente possa sim alcançar as nossas promessas, que o reino permaneça em nós todos os dias, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, minhas lindas, amém, 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 que o nosso sábado seja abençoado, cheio da presença do Senhor e que a gente possa ouvir a voz dele, e não a do diabo e não a minha, mas que a gente possa ser diligente e que a gente possa caminhar pela voz dele, em nome de Jesus. Um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham compreendido o que eu trouxe aqui, né, trazendo a palavra aqui, o ensinamento da palavra para vocês, mas hoje o Senhor está falando, minha filha, ouça minha voz e caminhe por ela, para que você possa alcançar as promessas que eu tenho para a sua vida aqui na terra, amém? Então um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.